A paz do Senhor, YouTubers, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros, companheiras do canal Jonatas Aguiar. Quero agradecer você que olha os vídeos. Hoje nós estamos mais um dia da jornada que traz lições bíblicas do ano de 2002. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que fala sobre o profeta Oséias. Mas antes de eu entrar no estudo, quero que você vá, inscreva-se no meu canal, deixe aquele like e comente e compartilhe esse vídeo, para que eu possa receber a sua ajuda e eu estando ajudando a você. Vamos então para a lição de número 2, o profeta Oséias. Lembrando que ontem nós estudamos a lição de número 1, que é a instabilidade política e religiosa de Israel. E hoje nós vamos estudar sobre o profeta Oséias. O profeta Oséias. O texto áureo diz o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 19. Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Lições bíblicas de 2002. A restauração dos filhos de Deus. Lição de número 2, o profeta Oséias. Estamos estudando sobre o profeta Oséias. Lemos o texto áureo que fala que temos firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A verdade prática. A vida de Oséias e o seu dramático casamento serviram para ilustrar as condições morais e espirituais do povo. Vou repetir. A vida de Oséias e o seu dramático casamento serviram para ilustrar as condições morais e espirituais do povo. Leitura bíblica em classe está no livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 1 ao 9. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, o princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Versículo 3. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber,
e deu à luz a uma filha. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-ruhama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas a casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, a Lo-ruhama concebeu e deu à luz um filho. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Palavra do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Comentário. Introdução. Estudamos na lição passada o contexto histórico, social e espiritual que viveu o profeta Oséias e o papel dos profetas hebreus para Israel e para o mundo. Hoje estudaremos o panorama do livro e da pessoa do referido profeta. Início do estudo. Período áureo da profecia hebraica. Tópico 1. Os profetas de Judá. Os profetas Isaías, Micaías, Amós e Oséias foram contemporâneos. Basta uma leitura no primeiro versículo de cada um desses livros para confirmar esse fato. Eles viveram no período do esplendor profético dos hebreus. Isaías era profeta da corte e conselheiro da casa de Israel, ao passo que Miqueias era profeta do campo, ambos do reino sul, cuja capital era Jerusalém. Os profetas do reino do norte. A missão profética de Amós e Oséias foi entre as 10 tribos do norte. Por algum tempo foram contemporâneos nos dias de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel. Amós 1, versículo 1 e 1. Oséias teve um ministério prolongado, talvez maior do que o de Isaías. Ambos abrangeram 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, que coincide com o reinado de Jeroboão II entre 760 a 700 a.C. Veja bem que os profetas de Judá foram os profetas chamados Isaías, Micaías, Amós e Oséias. E nós entendemos que basta uma leitura no primeiro versículo de cada um desses livros para confirmar os fatos. Os profetas do reino do norte, eles pregaram a palavra de Deus para 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá. Segundo tópico, a posição do livro de Oséias no cânon sagrado. Para quem não sabe o que é cânon sagrado, é a vara de medir, o livro dos judeus. Os profetas literários estão divididos em 2 grupos principais: profetas maiores e profetas menores. Maiores e menores não porque eles têm menos importância, e sim porque o conteúdo que está escrito é menor que os demais, mas a importância é a mesma. São 5 livros os dos profetas maiores, de Isaías a Daniel. Os profetas menores são 12, vão de Oséias a Malaquias. Os termos
maiores e menores foram dados posteriormente em virtude do volume desses livros. Como expliquei anteriormente, foi Santo Agostinho que em sua obra A Cidade de Deus, quem primeiro usou essa nomenclatura. Desde a antiguidade, conforme o historiador Flávio Joséfo, um dos melhores historiadores para quem quer conhecer a palavra de Deus profundamente, que os judeus consideraram os 12 profetas menores como um só livro, que por serem livros pequenos eram arranjados num só rolo. Conteúdo do livro, então. Já sabemos que os discursos proféticos do profeta Oséias são dirigidos às 10 tribos do norte, ou seja, Israel, capital da Samaria. O livro está dividido em 2 partes principais: uma narrativa pessoal do profeta nos capítulos 1, 2 e 3 e os discursos proféticos a partir do capítulo 4. Conhecimento, amor e misericórdia são palavras-chave do livro do profeta Oséias. Guarde isso com você. Conhecimento, amor e misericórdia são palavras-chave do livro do profeta Oséias, que vamos aprofundar nesse trimestre, nas lições subsequentes. Avisos e admoestações. Aparecem também na segunda parte do livro alguns avisos solenes e admoestações entre as profecias, principalmente nos capítulos 6, 13 e 14. Estas admoestações são para os cristãos de todos os tempos e lugares, visando despertar do sentimento de fé e arrependimento. Fé e arrependimento, um despertar de fé e arrependimento. É isso que o nosso Deus quer, que nós venhamos estar despertados na fé e no arrependimento. Principais predições. Na narrativa se registra o estranho casamento do profeta e os discursos proféticos, mais notáveis que são as predições do cativeiro assírio, o livramento de Judá das mãos do rei Senaqueribe, que se cumpriu ainda nos seus dias, ou seja, nos dias que ele vivia, o castigo sobre as cidades de Judá, a conversão de Israel, bem como a sua união com Judá. A redenção final do povo de Deus, inclusive Israel e a igreja. E a profecia messiânica do retorno de Jesus e sua família do Egito. É muito interessante nós compreender que esses estudos que está sendo passado aqui, você deve pegar um papel, uma caneta e anotar, se você quer aprender. Vamos então para o terceiro tópico, a vida pessoal do profeta Oséias. O nome dele. Vamos falar sobre o nome dele. Sabemos muito pouco da vida pessoal de Oséias. Seu nome em hebraico, Oshia, significa salvação. Olha que lindo. O nome de Oséias em hebraico, Oshia, significa salvação. Já o nome dele já era uma pregação, salvação, tiração do cativeiro, tiração da idolatria, tiração da falta de fé, tiração da falta de arrependimento. É o mesmo nome de Josué. Em Números 13, 8, Deuteronômio 32 e 44, antes que Moisés mudasse para Yeshua ben Nun, Josué, filho de Nun. Números 13 e 16. E, portanto, o mesmo nome de Jesus. Veja bem que há uma certa hierarquia. Josué, Oséias, semelhante a Josué. Josué, o mesmo nome de Jesus. Esse profeta marcou a sua época pelo seu nome também. Nós não podemos confundir o profeta Oséias com o rei Oséias, o último rei das 10 tribos do norte. Por pregar contra a corrupção de seu povo, o profeta Oséias foi perseguido. Oséias capítulo 9, versículos 7 e 8. Quem é que quando prega contra a corrupção do povo não é perseguido? Todos nós. Quando nós vemos algo sendo corrompido, sendo subornado, sendo mudado contra a palavra de Deus,
nós lutamos contra, pregamos contra, e aí somos perseguidos. É por isso que as igrejas, muitas das vezes, elas foram fechadas. Por quê? Porque há uma perseguição contra nós, cristãos, que servimos a Deus. Mas continue pregando a verdade. Agora, uma dúvida. Oséias era sacerdote? A resposta está aqui. Sabemos que ele era de família importante, pois o texto sagrado apresenta o profeta como filho de Beeri, capítulo 1, versículo 1. Quando alguém vinha da família humilde, ou inexpressiva da sociedade, não era mencionado o nome de seu pai, como acontece com o profeta Amós, no versículo 1.